chegou ao fim a Novena Internacional da Itália. Tivemos a oportunidade de rezar juntos com Padre Robson de Oliveira, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, por inúmeras intenções que foram apresentadas. Em todos os pedidos de oração, clamamos a intercessão de São Pio de Pietrelcina e, com muita fé, confiamos na misericórdia do Pai Eterno para que as preces fossem ouvidas. Nestes 18 dias juntos, passamos por duas cidades especiais na história de Padre Pio, Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, locais em que pudemos vivenciar a força da fé de devotos de todo o mundo. Em Pietrelcina foi rezado o primeiro ciclo novenário. Lá nasceu São Pio. Do nascimento aos primeiros anos do sacerdócio, foi possível sentir como aquele jovem de vida simples e humilde se entregou por completo ao Pai, mesmo quando ainda não entendia o seu chamado. No Santuário Diocesano de São Pio, local em que o santo rezou a primeira missa quando ordenado sacerdote, estivemos em oração na novena dos Filhos do Pai Eterno. Já na Igreja da Sagrada Família, clamamos a intercessão de Nossa Senhora na novena do Perpétuo Socorro. E na Igreja de Santana, onde ele recebeu os sacramentos de iniciação para a vida cristã, rezamos o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Partindo para San Giovanni Rotondo, rezamos juntos com Padre Robson de Oliveira o segundo ciclo da Novena Internacional da Itália. A cidade que respira religiosidade abriga o corpo incorrupto do santo de Pietrelcina e, por esse motivo, recebe milhares de romeiros durante todo o ano. No Santuário São Pio, rezamos a novena dos Filhos do Pai Eterno. Amém? Creia nisso e que Deus te abençoe, hoje e sempre. Próximo dali, também tivemos a oportunidade de conhecer as igrejas dedicadas a Santa Maria das Graças, uma anexa à outra. Na Igreja Nova, pedimos a intercessão da Mãezinha do Céu, rezando a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E na antiga, pequena e rústica igrejinha, rezamos o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno. Além disso, visitamos o convento onde morou Padre Pio e vimos de perto detalhes de como viveu o santo. Um aprendizado que levamos para a vida e memórias jamais esquecidas. Afinal, em todas as novenas e também no Santo Terço de cada ciclo, pudemos conhecer um pouco da história de cada um dos locais em que Padre Pio viveu e deixou seu legado de fé e oração, ensinando que é preciso se aproximar ainda mais de Jesus e de Nossa Mãe Santíssima. Que venha a próxima novena internacional e que possamos sempre estar de coração aberto para viver momentos de oração, em uma fervorosa corrente de súplicas às bênçãos do Divino Pai Eterno. Nós estamos vivendo esse momento de oração, de devoção, de novena internacional. E hoje nós estamos aqui com o Frei Ayrton, justamente para a gente conhecer um pouco mais da história de São Frei Pio. Quem foi essa pessoa, esse personagem, esse santo tão importante para a Igreja Católica, principalmente para os freis capuchinhos. Quem foi esse homem? Ele nasceu como Francisco Forgione, numa pequena cidade da Itália. Foi no dia 25 de maio de 1887. É de uma família muito religiosa. Muito cedo, Padre Pio era muito devoto de Nossa Senhora e também de Jesus. Tinha uma devoção muito especial. Era uma criança de muita oração. Ele mesmo dizia que via muitas vezes, tinha visões de Nossa Senhora e também do Menino Jesus. E conversava bastante com seu anjo da guarda. E desde cedo ele fez uma experiência de encontro com um frade capuchinho naquela região, foi acompanhado e alimentou o desejo de ser um sacerdote, de ser um frade franciscano capuchinho. Muito cedo ele já entrou no convento, no seminário, para poder receber toda a formação religiosa
da nossa ordem. Na história de São Francisco de Assis, tem um frade, Maceu, Frei Maceu, que, curioso com a devoção das pessoas, o carinho que as pessoas tinham para com São Francisco, faz ali uma pergunta: por que a ti? Por que a ti, Francisco? Um frade simples, não era douto, pessoa inteligente, mas transmitia uma presença muito forte de Deus na vida daquelas pessoas. Então, essa mesma pergunta nós fazemos porque Frei Pio, porque um frade capuchinho, porque não poderia ter sido de uma outra ordem religiosa ou um padre do clero secular, porque um frade capuchinho, né? Então, não tem essa explicação. O fato é que Frei Pio era uma pessoa muito mística e a vida dele, todo o testemunho dele, a presença dele no meio daquelas pessoas era um sinal da presença, do amor de Deus e que questionava. As pessoas não procuravam o Padre Pio para receber um milagre, mas sobretudo para participar da missa que ele presidia e principalmente para receber o sacramento da confissão, que para Padre Pio era um meio que poderia ajudar a pessoa no caminho da salvação, ou até mesmo uma outra palavra de consolação. São Pio nunca saiu da cidadezinha, ele nasceu em Pietrelcina, e depois ele mudou para um convento muito pobrezinho, numa região montanhosa da Itália, no centro-sul da Itália, chamada São Giovanni Rotondo, e lá ele ficou. Raras vezes ele se deslocou para um encontro, um retiro de frades, mas ele permaneceu a vida dele ali, naquele lugar. E após o recebimento dos estigmas, quando se tornou a notícia, se divulgou, acorreu para lá uma multidão de pessoas, né? Muitas vezes, muitos, né, curiosos, né, para ver o que realmente era isso, se era verdade ou não, e muitos também com a fama dele, né, de que ele transmitia um testemunho de santidade. Então as pessoas iam para lá justamente para presenciar esse sinal profético da santidade. A minha experiência com São Pio, ela acontece, fazer acompanhamento vocacional para a vida religiosa, e foi aí onde eu tomei conhecimento da vida de São Pio, no ano de 1999, que foi o ano da beatificação de São Pio, que foi muito noticiado naquela época, nas redes de televisão católicas aqui do nosso país, e eu pude buscar conhecer sobre São Pio. E durante a minha formação eu sempre procurei conhecer. E assim, muito devoto, né? Padre Pio, meu ministério, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é celebrar a missa, que é praticamente o ministério pastoral de São Pio. São Pio não era um pregador, não pregava retiros, não lecionava, não foi superior. O ministério pastoral sacerdotal de São Pio era a missa que ele presidia com muita devoção, com muito amor, e o atendimento das confissões de manhã à noite, né? Buscava atender o último que estava ali. Então, para mim, me tocou muito isso. No atendimento aos jovens, nós percebemos essa identificação com São Pio. Para nós franciscanos e para outros religiosos, até mesmo para vocações sacerdotais do clero diocesano, muitos jovens se inspiram em São Pio, em São Francisco de Assis, São João Maria Vianney, que são pessoas simples. Não tem nada de extraordinário, apenas o amor a Deus, a fidelidade à sua vocação. De extraordinário mesmo é a vivência dos votos que São Pio tinha, da obediência, de uma busca constante da castidade e também um frade simples, pobre. Também nós, capuchinhos, nos perguntamos constantemente, né, por que São Pio, um frade capuchinho? E nós entendemos isso como um sinal da presença de Deus, um convite de Deus para que nós possamos cada vez mais continuar firme na vocação que nós recebemos de nosso Pai Seráfico, São Francisco, de ser frades simples, apostólicos, presente no meio do povo
buscando transmitir a nossa experiência de fé, dando testemunho da nossa fé em Jesus Cristo, seguindo os passos de Jesus Cristo, como São Francisco, no meio do povo. Então, São Pio nos inspira bastante. É um sinal extraordinário pelo exemplo que ele deixou para nós no nosso tempo, na nossa humanidade. São Pio é um sinal extraordinário de Deus na nossa vida. O filme, as histórias, muitos testemunhos de milagres que ele realiza, são coisas assim que nos questionam profundamente, né? Mas eu sempre digo, milagres são coisas extraordinárias que não têm explicação do ponto de vista científico, mas apenas da fé. Então, que São Pio possa favorecer as súplicas e preces de cada um dos devotos do Pai Eterno, que também nesses dias estão acompanhando a novena de São Pio, que está sendo rezada, celebrada diretamente de São Giovanni Rotondo, esse lugar que emana a santidade e o mistério de Deus através da vida de São Pio.